Mais um pouquinho. Aleluia. Amém. Maranata. Cristo vem depressa, preparemos. Cristo vem depressa, preparemos. Maranata. Maranata. Amém. Homens adventistas. Homens de amor. Homens de amor. Homens adventistas. Homens adventistas. Amém. Mulher adventista. Eu irei. Parece que a maioria são as irmãs. As irmãs bateram 100%. E o homem estava nos 5%. Talvez tentemos aqui imitar homens adventistas. Homens de amor. Estamos ainda nos 7. Homens adventistas. Homens de amor. 10%. Homens adventistas. Homens de amor. 15. Temos que aprender com as irmãs. A alegria das irmãs é contagiante. Aliás, a maioria dos homens estamos bonitos por causa das mulheres. Não é verdade? Sim ou não? Então temos que aprender a buscarmos esta alegria com as irmãs. Acredite, hoje o vosso primeiro hino, as irmãs por pouco me obrigavam a trocar do sermão. Faltou um pouquinho para trocar o sermão que eu tinha preparado para o segundo, só para combinar com o vosso hino. Mas da próxima que irei pregar, cante por favor o vosso primeiro hino para combinarmos. Queridos, não existe a maior alegria do que servir a Deus. Não existe a maior alegria do que acordar, olhar para o céu, contemplar a natureza e acreditar que existe um Deus Criador. Não existe a maior alegria do que estar na casa do Senhor para dedicarmos alguns minutinhos no estudo da palavra de Deus. Eu quero apresentar à igreja o pensamento de um homem famoso chamado Charles Chaplin. O homem que morreu com seus 88 anos. Mas este homem apresentou 4 pontos importantes. E é desses 4 pontos importantes que eu quero levar à reflexão da igreja antes de estudarmos a palavra de Deus. O primeiro pensamento que ele apresentou dizia o seguinte: nada é eterno neste mundo, nem mesmo os nossos problemas. Entendam, nada é eterno neste mundo, nem mesmo os nossos problemas. Os nossos problemas são passageiros. Hoje podemos estar com problema de saúde, mas um dia temos a fé que gozaremos de boa saúde. Hoje podemos estar a enfrentar uma crise no relacionamento, mas a nossa certeza é que amanhã voltemos em paz, ou estejamos em paz com a nossa família. Hoje podemos ser jovens, mas a certeza é que amanhã seremos o quê? Amanhã seremos velhos. Hoje somos jovens, estamos a correr de um lado para outro, mas um dia envelheceremos. Chegaremos na idade do irmão Raj. O segundo ponto que ele apresentou dizia o seguinte: eu gosto de andar na chuva para que ninguém veja as minhas lágrimas. Eu gosto de andar na chuva para que ninguém enxergue as minhas lágrimas. O meu pai, certa vez, me contou a história da experiência da vida militar que ele tinha. Dizia que um dia, na marcha que faziam, indo para a batalha, começou a chover. A chuva era intensa, mas a chuva ia em sua direção. Ou eles marchavam contra da chuva. Um dos amigos, ou um dos militares, sentiu a necessidade de fazer necessidades menor e ele achou melhor resolver nas calças, porque a chuva irá apagar as manchas. A marcha foi efetuada.
A chuva foi caminhando em sua direção. Quando ele terminou, a chuva parou. As pessoas viram a vergonha que ele tinha nas calças. Mas o Chapolin diz, ele prefere andar na chuva para que as pessoas não enxerguem as suas lágrimas. Na chuva tudo parece perfeito. No amanhecer tudo parece perfeito. Mas temos uma pessoa que pode nos ajudar a enxugar as nossas lágrimas, que é Jesus. O terceiro pensamento do Chapolin, ele diz: o dia mais esperado na vida é o dia em que não rimos. O pior dia da vida é aquele dia que você passa todo ele sem abrir a boca para sorrir. Esta é a experiência de muitos homens. A maioria dos homens passa o dia inteiro chateados, com ruga no rosto, para mostrar que ele é homem no lar. Só que existe um problema. Quanto mais tempo for a levar chateado, com ruga no rosto, você está a acelerar a velhice. Não só, você está marcando os passos para a sepultura. Uma psicóloga chamada doutora Malu, ela disse o seguinte, que se existe a melhor terapia do dia que nós precisamos fazer, é abraçar por dia pelo menos 10 pessoas. Abraçou, sorriu, e assim está a curar algumas enfermidades. Aprendamos a abraçar os nossos meninos. Aprendamos a abraçar a nossa esposa. Aprendamos a abraçar o nosso esposo. Temos que abraçar entre os irmãos, porque isto é bom. Nos mostra que nós vivemos em união. E o último ponto que ele apresentou, ele diz que os melhores médicos, ou um dos melhores médicos, são os amigos. Existe uma importância na amizade. Existe um valor por trás de um amigo. Não é por acaso Jesus disse que eu serei vossos amigos se for a fazer aquilo que eu vos mandar. É nesta amizade que hoje eu irei falar. O valor de amizade. O valor de uma herança. O valor de deixar um legado na vida. É neste homem que fez esta amizade, ou que desperdiçou a amizade durante a sua vida, que eu irei apresentar à igreja. E a minha mensagem se encontra no livro de Segundas de Crônica. Segundas de Crônica é um dos meus livros favoritos. No capítulo 21. Segundas de Crônicas, capítulo 21. Irei estudar o versículo 20. Segundas de Crônica, capítulo 21. E o versículo 20. Segundas de Crônica, capítulo 21, para quem ainda não encontrou, está no Antigo Testamento. Segundas de Crônica, capítulo 21, versículo 20, diz o texto bíblico. Era ele de idade de 32 anos, quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Vamos orar. Maravilhoso Pai que habita no terceiro céu, nós como teus filhos queremos erguermos a nossa voz, inclinarmos nossos rostos para te adorar, em reconhecimento que tu és o nosso Pai, nosso Criador. A sua palavra, ó Pai, está aberta. Quero pedir, ó Pai, a tua presença, que neste texto, por meio da vida deste rei, possamos aprender a extrair as melhores lições para a nossa vida. E que nos ajude, ó Pai, a deixarmos o melhor legado e a valorizarmos os amigos, porque eles serão úteis até no nosso último dia da vida. Acima de tudo, aprendamos, ó Pai, de Ti, Senhor Jesus, que sempre esteve amigos e acompanhava no Teu ministério. Nos ajude a crescermos até que o Senhor venha. Que nós queremos te pedir para o amor de Jesus. Amém. Amém. Querido, este livro que nós estamos a estudar foi escrito por um homem chamado Esdra. Esdra era um sacerdote. Sacerdote era aquele que ministrava no santuário.
Se fosse na linguagem de hoje, diria que era o pastor. Este Esdras, Deus o escolheu para poder escrever este livro. E este livro de crônica que nós estamos a falar, no seu título original, ou no seu título hebraico é Sefer Debre Hayamim. Na língua portuguesa diríamos que o livro de acontecimentos diários. Este livro de crônica narra a vida de todos os reis. Cada episódio da vida dos reis era narrado neste livro. Este livro de crônica, como já dissemos, é um diário mantido na palavra de Deus. Este livro é importante na vida porque nos apresenta a história de um homem chamado Jeorão. Este homem, Jeorão, era um jovem. Foi chamado para o ministério pastoral. Foi chamado para o seu ministério como rei, ainda jovem. Este homem era filho do rei Josafá. O rei Josafá era amigo de Deus. Era um homem da palavra. Era um homem da igreja. Era um homem respeitado. Era um homem bondoso. Todas as nações circunvizinhas temiam a presença do rei Josafá. O rei Josafá abençoava as pessoas. Era um homem que chorava com as pessoas que clamavam. Era um homem que se fazia presente na hora que as pessoas mais precisavam. Este homem foi abençoado por Deus por causa da sua experiência que tinha com o seu próprio Deus Criador. Um pouco antes da sua morte, a Bíblia diz que ele distribuiu herança para os seus filhos. Cada um tinha uma porção a receber. E o rei Jeorão, era o primeiro filho. Como o primeiro filho tinha uma porção dobrada. E o rei presenteou seu filho com o poder político. O Jeorão tomou o poder para assumir o papel de um rei. O Jeorão recebe este presente do seu pai, assim sendo coerente com seu pai, ou trabalhando em parceria com seu pai, o que era bom. É bom que os pais aprendam a distribuir herança. É bom que o pai ofereça presente para os seus filhos. É bom que os pais sejam presentes. Dê a presente, mas também sirva como um presente para os seus filhos. Para quando eles partirem, ou quando o Senhor partir, eles possam se lembrar. O rei Jeorão, quando assume o poder, com a morte do seu pai, o rei abandonou por completo o Deus Criador. O rei Jeorão promoveu matança no seu reinado. O rei Jeorão, quando sentiu-se seguro no mais alto nível da sua liderança, começa o esquecimento. Existe perigo na segurança. Existe perigo quando quando há sensação de estabilidade. Muitos pecaram por causa da sensação da segurança. Muitos tombaram pela sensação da segurança. Muitos esqueceram de amigos na sensação da segurança, como é o caso do rei Jeorão. Esqueceu de seus amigos, esqueceu da família, esqueceu de colegas, esqueceu daquelas pessoas que eram importantes ou que foram importantes na sua fase infantil. E o rei Jeorão levou todos à matança. Mandou matar os seus primos, mandou matar os seus irmãos mais novos, mandou matar aquelas pessoas que eram mais allegados, mandou matar todos que se levantavam contra ele, mandou matar todos que o apoiavam
e que levavam a favor de Deus foram levados a matadouros. O rei Jorão foi um rei corrupto por causa da atitude que ele cometeu. O rei Jorão era um rei que não vivia segundo a vontade de Deus. O rei Jorão, no seu reinado, levou a igreja à idolatria. No seu reinado, muitas nações que temiam a Deus se rebelaram abertamente contra Deus. O rei Jorão levou todos os costumes que eram abomináveis a Deus, levou para casa. O rei Jorão mandou levantar altares que eram de adoração a Deus Baal, foram levantados no Deus, dentro do trono de Deus. O rei Jorão reconstruiu e mandou erguer a prostituição. No seu reinado era moda. Não havia nenhum problema em as pessoas promover e praticar a prostituição. A melhor notícia é que na nossa igreja isso não acontece. O rei Jorão, a adoração aos deuses foi oficializada. O rei Jorão, o julgo desigual foi promovido na igreja. E ele, como um deles, foi casar com a filha do rei Acabe. Quantos meninos gostam de fazer evangelismo por meio do casamento? Se acham de forte, deixam as meninas bonitas na igreja, os meninos bonitos, e contraem matrimônio com as meninas ou com os meninos de fora. 6 meses depois apresenta hematomas por causa de porrada. Casamento não é um método para evangelismo. Casamento deve ser usado dentro dos princípios de Deus, porque é uma bênção. E quem casa ou quem casou, leve até ao fim. Com porradas como não, vá até ao fim. Casou, não se separe. O rei Jorão mandou promover a práticas imorais, como é o caso da feitiçaria. As pessoas voavam de um lado para o outro. Talvez o transporte público não era mais seguro para eles. A melhor forma de viajar era por meio de peneiras. Ainda temos pessoas que voam na igreja. Temos irmãs que gostam e ensinam a feitiçaria. Em Sangano, uma irmã aproximou ao pastor. Pastor, a minha filha está a trazer coisas estranhas em casa. Explica o que está acontecendo. A menina diz que durante a noite viajou para Angônia. A menina tem viajado para a beira onde eu nem conheço. A menina viaja para a cidade de Tete. Perguntou-se como é que o seu filhinho viaja. Diz que é transportado pelo tio. Nas peneiras. E isto acontece dentro da igreja do Senhor. Este homem, rei Jorão, a desobediência foi oficializada. Quantos jovens hoje se rebelam contra os seus pais? Quantos pais hoje se rebelam contra os seus filhos? Quantas mulheres se rebelam contra seu marido? E quantos homens se rebelam contra a sua esposa? A desobediência é um processo que não agrada a Deus. A desobediência ofende a Deus. E este homem Jorão desobedeceu a Deus, desobedeceu a sua família. A desonra era o que ele mais praticava na congregação. O rei Jorão promoveu a promiscuidade. Era comum as pessoas se tornarem homossexuais. Era comum se tornar lésbica. Mas esta era uma prática que ofendia diretamente a Deus. As pessoas faziam coisas incomuns. Mas este homem Jorão
marcava passos para ofender a Deus. O homem Jeorão gostava e amava a desobediência ao Deus Criador. Na sua mente, tudo que girava era desobediência. Aprendamos a sermos obedientes. Aprendamos a ser pessoas fiéis. Aprendamos a valorizarmos os amigos. Aprendamos a valorizar o nosso Deus Criador, porque é Ele que nos fez. Existe um problema neste homem geral. Tudo que fazia, a sua vida, as marcas que ele deixavam, eram as marcas pecaminosas. Este homem, quando morre, a Bíblia diz que ele não deixou saudades. Este homem geral, quando ele partiu, ninguém o chorou. Este homem, quando desapareceu, nem a sua família não se lamentou dele. Nem as pessoas mais próximas, ninguém se lamentou de Jorão. Deixe saudades da família. Deixe marcas na vida. Querido, quando nós partirmos, existe algo que ficará, que é o nosso legado. Permita que onde for andar, impacte a vida pelo meu legado. E moras quando você morrer, qual é o legado que deixará para a igreja? Quando fores a morrer, o que a igreja se lembrará de ti? Quando fores a morrer como marido, o que deixará para a sua família? O que a família se lembrará de ti? Alguns serão lembrados por causa de comer toda a carne sozinhos. Alguns serão lembrados por ter dinheiro na casa de banho. Alguns serão lembrados por queimar marido no 17 de abril. Alguns serão lembrados por causa de palavras. Alguns serão lembrados por causa de traição na família. Alguns serão lembrados por causa de bater as crianças. Quando fores a partir, como é que as pessoas se lembrarão de ti? Quando fores a morrer, qual a lembrança que ficará para seus amigos e vizinhos? Alguns serão lembrados por causa de malcriadez. Alguns serão lembrados como péssimos trabalhadores. Alguns serão lembrados como preguiçosos. Alguns serão lembrados como dorminhocos. Alguns serão lembrados como mentirosos. Alguns serão lembrados como aqueles que promovem a fecharia na igreja. Alguns serão lembrados como os mais confusos. Alguns serão lembrados como os boxeiros. Alguns de nós seremos lembrados como os mais confusos. Aqueles que impedem o crescimento da igreja. Alguns de nós seremos lembrados como os pessimistas. Isto não dá. Isto não dá. Isto nunca aconteceu. Qual é a lembrança que deixará para a igreja? O rei Jeorão, quando ele morreu, a Bíblia diz que não deixou saudades. Querido, as saudades elas são boas, porque reconstrói o relacionamento. As saudades são boas, porque deixarão marcas quando nós partirmos. Jesus deixou as saudades. Quando ele morreu, as pessoas procuraram Jesus, porque ele dava comida, dava peixe para a população. Se lembraram dele. Pedro, quando ele partiu, já se lembraram dele, porque ele falava muito para a igreja. Jeremias, quando morreu, deixou também saudades, porque era um profeta que sempre chorava. Moisés, quando morreu, a igreja chorou, porque ele deixava saudades, ou deixou saudades. Abraão, quando morreu, a igreja chorou, porque ele deixou saudades. Qual é a marca que deixará para a igreja? Qual é a marca que ficará para a sua família? Um dia nós todos iremos embora. Um dia todos nós iremos morrer. Mas a pergunta que não quer calar:
qual é o legado que deixará? Qual é o legado que deixará? Irmão Bunda, você é trabalhador, mas qual é o legado que deixará para o governo quando for a partir? Como nos lembraremos de ti? Essa é a pergunta. Como quer ser lembrado? Como que as pessoas querem que se lembre de ti quando fores embora? Como? Aprenda a construir as melhores marcas. As melhores lembranças, queridos, ou melhor legado, consiste em atender às necessidades dos outros. O melhor legado consiste em acolher os viajantes. O melhor legado consiste em alimentar os famintos. O melhor legado consiste em acalmar aqueles que choram. O melhor legado consiste em dar abrigo aos desabrigados. O melhor legado consiste em pregar a palavra de Deus. O melhor legado consiste em construir a amizade duradoura. O melhor legado consiste em dar a mão àquele que precisa. O melhor legado consiste em acolher as viúvas. Consiste em acolher aqueles que precisam mais de ti. O melhor legado consiste em destruir as barreiras. O melhor legado consiste em construir um altar para o Senhor. O melhor legado consiste em dar um exemplo para os seus filhos. Uma criança foi questionada: quando crescer, a quem deseja seguir? A criança não duvidou, disse: eu quero ser como aquele irmão. Perguntaram: por que você não pode ser como seu pai? Por que a criança não quer seguir o pai? Porque o pai sempre vive discutindo com a sua mãe. Como seria bom que o seu filho imite assim? Como seria bom que a sua filha imite a ti a forma de vestir? Eu gosto do meu menininho. O meu menino, não importa se a calça dele tem guarda-cinto ou não, não importa. O meu filho sempre quer aprumar e quer pôr uma calça com cinto. Já sofri, já questionei a ele: por que você quer sempre pôr cinto? Diz que porque papai sempre põe cinto. No outro dia o menino usou cinto porque a calça era um pouco maior, caía, mas ele tinha uma camiseta. E o menino aprumou. Perguntei ao menino: por que está a aprumar? Diz que: pai, eu quero aprumar porque todas as pessoas que põem cinto aprumam para mostrar o cinto. E papai assim o faz. Qual é o legado que deixará para os seus filhos, querida igreja? Deus esperava que este homem, Jorão, deixasse um legado para a edificação do seu bom nome em Israel. Deus queria que por meio do rei Jorão, as nações circunvizinhas aprendessem dele. Deus queria que Israel servisse como uma bênção. Na sua comunidade, você está lá para servir como uma bênção. No setor onde vive, onde trabalha, está lá para servir como uma bênção. E seja uma bênção. Seja um sermão. O que nós queremos, querida igreja? O que eu quero é o melhor legado. Se não formos olhar para este edifício, talvez foi construído antes de muitos jovens aqui. Os que fizeram, talvez tenham ficado 2, 3 pessoas aqui. E o resto já se foram. Mas ele nos deu um legado. E para a nossa geração, o que nós fizemos para o bem desta igreja? O quê? As 2 lâmpadas que estão funcionando e as outras que queimaram. Este é o nosso legado. Este. Ou são as capulanas do ano 2015 que estão a servir de cortina?
É este legado? Ou é um relógio que não funciona? Qual é o legado que deixamos? Qual é o legado? Para você que já foi como ancião nesta igreja, qual é o legado que deixou? Quais são as marcas que ficaram? É o soalho que já tem furos com covas? É esse? Ou são as cadeiras partidas? A quem o lembraremos por essas boas cadeiras? Quando ele morrer, saberemos que o irmão X fez isso. Há quem será lembrado pelos balões. Há quem será lembrado pela pintura. E o lembraremos dele. Mas para você que não deixou as marcas, qual é o legado que você deixará para a igreja? Eu quero deixar uma reflexão. Que na vida aprendamos a valorizar as pessoas. Porque quando nós morrermos, dependeremos das pessoas para poder nos enterrar. Quando nós morrermos, serão as pessoas, serão os amigos que irão nos dar o último banho. No momento de incapacidade, serão as pessoas que nos levarão para o hospital. Valorize a amizade. A segunda reflexão que eu quero deixar para a igreja. Aprendamos a deixar marcas produtivas. Retire o ódio. Retire a inveja. Pratique as boas obras. A terceira reflexão. Aprenda a distribuir herança e prepare herança para os seus filhos. Porque eles te lembrarão de ti quando você não mais existir. A quarta reflexão que eu quero deixar para a igreja. Deixe marca para este local, para esta igreja. Porque há quem deixou, há quem fez por nós. Então deixemos as melhores marcas para o amanhã, no momento de incapacidade. E o melhor exemplo que nós podemos seguir é a pessoa de Jesus Cristo, que nos deixou um legado. E hoje, eu e você teremos a alegria de habitar no reino dos céus por causa do legado de Jesus. Hoje somos seus filhos. E você poderá ser um desses filhos. Aprenda com Jesus. E nunca é tarde. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para dizer sim. Nunca é tarde para aprender a fazer o certo. Os filósofos dizem: é sempre bom cometer os erros, porque eles nos ajudam a fazer o certo. Talvez eu esteja a falar para as pessoas que caíram tantas vezes. Talvez esteja a falar para as pessoas que oprimiam a família por causa de uma posição que tem. Nem se comunica mais com os filhos, não se comunica mais com os pais, não se comunica mais com os primos e nem tem mais número de telefone dos seus familiares. Talvez você falar para uma pessoa que não se comunica com vizinhos. Até fez um juramento: se eu chegar na sua casa, corte meu pé. Ainda há uma esperança para você. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. O nosso Deus é um Deus que esquece o passado. O nosso Deus é aquele que fica com os braços abertos para receber os filhos que voltam para casa. Mesmo para Jeorão havia perdão. Mesmo para o rei Cacás havia perdão. Mesmo para Saulo houve perdão. Qual é o pecado que você cometeu que Deus não possa te perdoar? Que tipo de impacto você tenha cometido que pode te impedir de voltar para o lar? Eu quero dar uma oportunidade para a igreja ainda de hoje. Eu quero chamar aquelas pessoas que vão dizer: pastor, durante a minha vida foi acompanhada de caídas. A minha vida foi acompanhada de péssimos exemplos. Servi como uma má influência.
A minha vida não serve para nada, mas eu quero aprender a fazer o certo. Eu quero aprender a tomar a melhor decisão para impactar as pessoas com as boas coisas. Eu quero deixar as melhores marcas, as pegadas que só seguirão até ver Jesus. Se estão aqui essas pessoas, eu quero desafiar a levantar a sua mão. A quem está aqui gostaria de fazer isso. Por que não se pode se colocar em pé? Para podermos orar juntos. Porque apenas Jesus é que pode nos ajudar a fazer as melhores coisas. Como homem, podemos desejar, mas se Deus não estiver conosco, jamais o conseguiremos. Mas também eu quero dar uma oportunidade única. Muitos se colocaram em pé. Isso já é bom. Mas eu quero desafiar aquelas pessoas que se sentem indignas. Aquelas pessoas que na vida nunca entregaram a sua vida às mãos de Deus. Talvez nunca foram apelados a fazer a coisa certa. Ou para aquelas pessoas que na vida sentem que cometeram um pecado que pode ter levado a Deus a apagar o seu nome no livro da vida. Mas quer que hoje Deus volte a escrever o seu nome no livro da vida. Eu gostaria um dia, no reino dos céus, apresentar os irmãos queridos no céu. Gostaria um dia apresentar ao meu secretário, meu chefe no céu. Senhor, este foi meu secretário em Mataquano. Gostaria de apresentar a Deus a nossa vereadora Flora, que aqui está a serva do Senhor. Mas também gostaria de apresentar as outras pessoas aqui. Para essas pessoas que querem ser diferentes e que querem recomeçar tudo novo, que querem uma nova página na história. São essas pessoas que agora eu preciso para poder marchar para cá em frente. Se estão aqui as visitas que querem aproveitar essa oportunidade, eu quero desafiar a vir para cá em frente. Ou para aquelas pessoas que cometeram um pecado que ninguém conhece, ninguém sabe. Talvez você e Deus, se estão aqui, também venha para cá em frente. A melhor coisa é começar tudo de novo. O melhor de tudo é reconhecer que falhamos, caímos, mas a vontade de começar. São essas pessoas que eu preciso para recomeçar. Tudo tem um novo começo. Mas vamos começar junto. Vamos começar junto. Marcar os passos para Deus. Há mais alguém que gostaria de se juntar a este grupo? Há mais alguém que gostaria? Talvez alguém tenha se relacionado fora, ou tenha enganado 2 meninas, 3, ou 2 meninos tenha enganado, mas também que quer começar. Ou tenha feito mal o evangelismo, mas também quer começar. Tem alguém que quer? Oremos junto a Deus. Fechemos hoje em oração. Maravilhoso Pai que habita no alto dos céus. Nós somos os teus filhos, com tendências pecaminosas. Pensamos mal, andamos mal, nos vestimos mal, sonhamos mal, mas apenas com a sua graça é que nós podemos ter a salvação. Quero orar ao Pai em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar a certeza do teu perdão. Quero, ó Pai, dedicar os seus filhos aqui presentes nas tuas mãos. Quero dedicar a todos que estão em pé. Quero dedicar a todos aqueles que levantaram a sua mão.
Quero dedicar àquelas pessoas que marcaram seus passos para cá em frente. Quero dedicar ao Pai a todo aquele que tem o desejo de começar tudo de novo. Para que o Senhor possa nos dar esta oportunidade. Senhor, nos perdoe. Nos ajude a andarmos nas tuas veredas. Nos ajude, ó Pai, a aprendermos contigo. Porque nós queremos deixar o melhor exemplo para nossa família. Nós queremos deixar o melhor exemplo para nossos amigos. Nada, ó Pai, passageiro. Os nossos pecados também não são passageiros. Graças a Ti, ó Pai. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor seja a nossa chuva, para que as nossas lágrimas possam ser apagadas por Ti. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor possa nos dar abraço a cada dia, a fim de poder nos consolar. Existem muitos, ó Pai, que estão a chorar por causa de um filho. Existem muitos, ó Pai, que estão a chorar porque o casamento não está indo tão bem. Existem muitos que estão a chorar por causa do emprego. Existem muitos que estão a chorar na luta de governamentação. Precisam, ó Pai, de Ti para ser um bom líder. Precisamos de Ti, ó Pai, para que a nossa cidade possa ir tão bem. Queremos pedir, ó Pai, que todas as intempéries possam passar. Queremos pedir, ó Pai, para que o nosso país sirva e seja uma bênção para todos. Acima de tudo, Pai, queremos pedir que o Senhor possa escrever os nossos nomes no livro da vida. Se hoje ser o nosso último dia, por favor, Senhor, volta a escrever os nossos nomes no Teu livro, para qual o Senhor regressar, possa chamar o meu nome também. Possa chamar o nome dos Teus filhos, para gozarmos da melhor paz e tranquilidade do Teu reino eterno. Aceite a nossa oração. Aceite-nos como nós somos. Nos ajude e nos acompanhe até que o Senhor venha. É que nós queremos pedir e por amor de Jesus te rogamos. Amém. Amém. Que Deus possa vos abençoar.